Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor continue sendo dispensados sobre as suas vidas, amém? É sempre um prazer estar aqui na igreja, prazer dobrado por poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Eu só lamento que é o final das minhas férias e terça-feira eu tenho que voltar a Resende e deixar Aracaju, cidade querida. E eu não sou tão bairrista assim, mas eu tenho a impressão que não existe lugar melhor para viver do que Aracaju. Resende é uma boa cidade pequena, sul fluminense, é a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro, é a única cidade do estado do Rio de Janeiro que entrou na lista das cidades com melhor qualidade de vida no Brasil. Não é tão carioca, é uma cidade mais amineirada. Eu acho que por isso é ainda uma cidade melhor, pequena, segura, mas nada se compara a Aracaju. Eu vim de Resende e estou trazendo aqui um carioca que vai ficar aqui no Rio de Janeiro, vai ficar aqui em Aracaju. Daniel, meu irmão, foi meu cadete, agora é aspirante, se formou agora nesse último ano e vai servir aqui no 28BC. E era ministro de louvor na capela, nas atividades da capelania. E hoje eu convidei para ele estar aqui conosco. Mas Aracaju é uma bênção. E a nossa cidade está cada vez mais bonita. E eu lamento ter que estar voltando agora, já encerrando as minhas férias. Mas é sempre bom encerrar as férias aqui, revendo os irmãos, também compartilhando um pouco da palavra do Senhor. Estou em Resende, estou indo para o meu 6º ano. Esse ano permaneço, não sei qual será o meu destino a partir do outro ano. Mas mais um ano estarei ali, abençoando na formação dos nossos oficiais e também apoiando na primeira igreja presbiteriana de Resende como pastor auxiliar. Meus queridos irmãos, eu quero que vocês abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, será o texto da nossa meditação. Nós leremos do verso 13 ao verso 35. Evangelho de Lucas, do verso 13 ao verso, Evangelho de Lucas 24, do verso 13 ao 35. Lucas 24, do 13 ao 35. Diz assim o texto sagrado: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, preste atenção nesse versículo. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam
nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Feche os seus olhos. Tenha um tempo de oração. Peça que o Senhor fale contigo através desse texto hoje pela manhã. Tua presença sinto logo ao transitar, que dissipar toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração pra pousar. Faz em mim morar da permanente. Fica, Senhor, fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixes no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar na permanência.
Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração a povoar, permanente, fica, Senhor. Meu querido irmão, você conhece bem esse texto. Mas eu quero desafiar você a fazer uma leitura dele, um olhar um pouco mais envolvido com o texto. Um olhar e uma leitura mais existencial. Aliás, deve ser essa a nossa postura quando nós vamos ler o texto sagrado. Nós lembramos que esse texto não foi escrito para nós hoje. Quando os evangelistas escreveram, quando os autores bíblicos registraram, eles o fizeram para aquela geração e para aquelas pessoas que eram seus destinatários primários. Então havia todo o envolvimento emocional de quem escrevia com quem ouvia. No entanto, o Senhor fez com que a palavra fosse preservada, e até que Ele volte, ela vai sendo aplicada e ministrada a toda a geração. Portanto, nós precisamos ler esse texto sagrado, nos colocando como espectadores daquilo que o texto está sendo narrado. Você conhece essa história? Jesus havia morrido. E agora aqueles dois discípulos que entregaram tudo por Jesus, que acreditaram, como o texto mesmo diz, nós acreditávamos que Ele fosse a nossa esperança, a esperança de Israel, aquilo pelo que toda a nação esperou, séculos e séculos, nós depositamos nele toda a nossa confiança, todos os nossos recursos foram postos nele. Tudo que nós tínhamos foi abandonado por causa dele. A nossa vida passou a encontrar sentido quando vimos e cremos que ele era o Messias. Tudo foi colocado nele. Tudo que eu tinha foi depositado nesta figura. Mas qual foi a decepção daqueles homens? Que aqueles em quem eles acreditavam, que eles criam do seu mais profundo íntimo, que era o Messias, aquele que iria restaurar todas as coisas, aquele que iria dar liberdade a Israel, libertar os cativos da opressão que o império exercia sobre o seu povo, ele já não estava ali, ele morreu. Morreu como todas as outras pessoas morriam. E já não estava mais no meio deles. Por isso o desafio é ler esse texto, se colocando no lugar destes dois homens, que agora voltavam para casa, voltavam para Emaús, decepcionados, frustrados, com a sensação de que investiram tudo em algo e não receberam o que desejavam. Você já deve ter vivido algo semelhante, e você e eu, sempre que depositamos algo, depositamos a nossa confiança, depositamos os nossos recursos, depositamos a nossa fé em alguma coisa, em alguém, nós acreditamos que vamos ter o retorno daquilo. É uma lei natural. Nós não depositamos, nós não investimos, nós não cremos para não ter nada em troca.
nós cremos acreditando que aquilo vai ser aquilo que desejamos, ou que vai nos dar de volta aquilo que acreditamos que receberíamos. E aqui não é pregação de teologia da prosperidade, nem um evangelho utilitarista. Aqui é o mais natural da nossa humanidade. Você crê de todo o coração num Deus, deposita toda a sua fé nele, e você crê que Ele vai te dar a vida eterna. E é por fé que nós acreditamos e por fé que nós temos. Você confia todas as suas emoções, todo o seu afeto em uma pessoa, na construção de um relacionamento, num casamento, numa relação com um amigo, num envolvimento com a igreja, numa comunidade de fé. E você acredita que obterá o retorno daquilo, obterá amor que você deu e terá, obterá crescimento, edificação, obterá fidelidade. Mas quantas vezes também nós depositamos tudo, entregamos tudo, decidimos seguir aquilo, e o que vem a nós é uma grande decepção. O que vem a nós é uma grande frustração. Como você estaria no lugar daqueles 2 discípulos? Aquele abatimento que nós vimos ao longo daquela estrada, aquela conversa que não era uma conversa de alegria, não era uma conversa de entusiasmo, não era uma conversa de quem celebra uma realização, mas era uma conversa de lamento. Poxa vida, deixamos tudo, acreditamos, corremos o risco de abandonar para trás as nossas coisas. Muitos deixaram suas redes, outros deixaram seus empregos, alguns abandonaram família para seguir esse homem, em quem nós identificamos ser o Messias. Mas cadê ele? Ele está morto. Como é que você estaria voltando este caminho? Qual seria o tom da sua conversa? Eu tenho certeza absoluta que nós não seríamos diferentes desses 2 discípulos. A conversa teria o mesmo tom. O tom de lamento, o tom de tristeza, o tom de abatimento. Estariam os nossos corações da mesma maneira, embebidos em, quem sabe, amargura, decepção. Estariam os nossos olhares tomados por trevas, por escuridão. Estaríamos deprimidos, inquietos, e assim falando, não das grandes coisas que esperávamos, mas da grande perda que nós tivemos. Não seria diferente, porque não é diferente. Porque ainda que esse texto tivesse sido escrito para os primeiros leitores do evangelista Lucas, um povo que viveu numa época diferente, com uma cultura diferente, ainda que nós estejamos muito distantes dos leitores originais, eles eram gente de carne e osso como nós somos. Eles militavam todos os dias para terem uma fé, assim como nós militamos todos os dias para ter a nossa fé. Fé de gente, fé de humanos, uma fé que não é super vitoriosa, mas que é vivida dia a dia, de fé em fé. Meus irmãos, 7 dias antes, esses homens gritavam junto com a multidão: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas maiores alturas. 7 dias depois, o que é que eles tinham? Um túmulo vazio.
e a sensação de que perderam todo o investimento da vida deles, perderam tudo aquilo que eles acreditavam ser a grande esperança da sua vida. Se nós olharmos para este cenário, se nós olharmos para os corações desses dois homens, se nós nos colocarmos no caminho de Emaús com estes dois homens, nós vamos ver que isso não está muito diferente da nossa realidade. A caminhada do homem, a experiência daqueles discípulos, mostra muito do que nós somos como seres humanos, mas parece revelar profeticamente o cenário que nós vivemos. Um cenário de muita fraqueza, um cenário de muita debilidade. Quantos ao nosso redor, quantos que nós conhecemos, têm de todo o coração, com todas as suas forças, buscado ancorar as suas vidas em algo seguro, em algo estável, em algo imutável. E o que tem colhido da vida nada mais é do que decepção, do que frustração. Ao nosso redor, nós vemos uma sociedade que não tem onde ancorar a sua vida, e por isso vai ancorando as suas vidas em relacionamentos, vai ancorando a sua vida em vícios, vai ancorando a sua vida em sexo desenfreado, vai ancorando a sua vida em recursos financeiros, vai ancorando a sua vida em projetos políticos, vai ancorando a sua vida em coisas que eles acreditam ser aquilo que vai dar estabilidade e segurança para as suas vidas. Mas o que é que tem sobrado disso tudo? Decepção, frustração, perda, olhos turvos. Esses dois homens são um retrato do que nós somos. Esses dois homens são um retrato do que esta geração é. Uma geração de gente, de carne e osso, como nós, que está querendo colocar a sua vida em algo muito seguro. A experiência daqueles discípulos naquele caminho é a experiência que o Senhor nos chama agora a pensar, se nós queremos viver a nossa vocação de fé, uma vocação real, mas que precisa ser vivido no mundo real. A fé cristã não nos chama a uma ilusão, a uma vida de fantasias, onde tudo vai bem, onde não há sobressaltos, onde não há perdas, onde não há frustrações. Ontem mesmo, nós perdemos um contemporâneo de seminário, um pastor lá do presbitério de Juiz de Fora. Não era da minha turma, era mais antigo que eu, de turmas mais antigas que a minha. Mas eu ouvindo e vendo o testemunho dos colegas, que foram colegas de seminário dele, e todos assim muito abatidos, dizendo: poxa, como nós oramos pela sua cura, como nós oramos pela restauração da saúde dele, mas Deus levou para si e deixou uma esposa viúva, e deixou filhos órfãos, e deixou uma igreja sem pastor. E ele era crente. Aquilo que ele creu não foi perdido, mas aquilo que ele creu não o impediu de viver as dores da humanidade. Há poucos dias nós perdemos aqui Dona Olga. Há alguns anos, poucos anos, nós perdemos muitos irmãos por conta daquela pandemia. E hoje mesmo pode ter alguém aqui que está
passando por um problema de qualquer ordem, de ordem financeira, de ordem emocional, problema de saúde. Quantos dos nossos irmãos, pessoas de fé, pessoas que temem a Deus, têm que enfrentar todos os dias uma luta para se levantar da cama, por conta de uma depressão. Ontem eu ouvia de uma pessoa falando acerca de um familiar seu, para baixo, deprimido, que não quer sair de casa, não sai do quarto, e que vive falando em tirar a própria vida. Filho de crente, crescido na igreja, menino de bem. A nossa fé tem que ser vivida no meio disso tudo. A nossa fé não é uma vacina contra as dificuldades da realidade humana. Eles viveram aquela decepção porque eles eram humanos. Eles estavam abatidos porque o Senhor Jesus chamou homens e mulheres fracos, humanos, limitados, que não sabem absolutamente nada, não têm nenhuma segurança acerca de um segundo à frente da sua própria existência. Somos nós. Eu estou vendo aqui Daniel, há 1 ano, 2 anos, estava bem em casa. Daqui a pouco, parece que é do nada, né? Começou uma dormência nos pés. No mesmo dia já teve que dar entrada no hospital de cadeira de roda com uma doença chamada síndrome de Guillain-Barré, que se os médicos não fizessem uma intervenção rápida, ele teria perdido o movimento, como já estava perdendo os movimentos. Assim, no estalar de dedos. E foi preciso viver a fé ali, gemendo, fazendo punção da coluna, recebendo 3 furos naquela coluna, porque não conseguia puxar o líquido. E naquela hora deve ter dado raiva, naquela hora deve ter dado impaciência. Quantos pensam, Senhor, o Senhor não está me vendo, o Senhor me abandonou, mas eu acreditei tanto, porque eu oro e as minhas orações não geram resultado. Senhor, o Senhor virou as costas para mim, e nem por isso essas pessoas deixam de ser crentes. Aliás, quem sabe elas são mais crentes do que nós, porque elas ousam serem honestas com o Senhor. Porque o próprio Cristo, na sua cruz, na véspera da sua crucificação, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor virou as costas de mim nesta hora de dor. Meus irmãos, nós somos chamados a viver a nossa fé no meio da nossa humanidade. Mas foi no caminho da decepção, foi no caminho da frustração, que aqueles homens tiveram um encontro ainda mais profundo com Jesus. Foi naquele caminho da frustração e da dor que os seus olhos foram verdadeiramente abertos e eles viram a Jesus como nunca viram. E compreenderam agora não mais o Jesus que caminhou com eles, compreenderam um Jesus glorificado e que os transformou em verdadeiros mensageiros do Evangelho. É no meio do caminho da frustração, é no meio do caminho da angústia, é no meio do caminho da dor que somos desafiados a viver verdadeiramente a nossa fé, e somos desafiados a viver uma fé que é humana. A nossa fé não é divina. Deus não tem fé, Deus não precisa de fé. Fé é uma faculdade para os homens que são limitados. E naquele caminho eles viram um pouco mais de Jesus. E é o caminho da decepção, é no caminho da frustração, é no caminho da perda, é no caminho da dor que o Senhor vai se revelando e que nós precisamos aprender um pouco mais do Senhor. É isso que o texto está falando. O Senhor é aquele que gera a nossa fé em nossos corações nas horas mais difíceis da vida. O Senhor é quem gera a fé nos nossos corações no caminho da decepção. Se aqueles homens dependessem
dos próprios recursos, se eles dependessem da própria capacidade cognitiva de estar ali agora fazendo conjecturas, de estar ali agora relacionando textos do Antigo Testamento e fazendo leituras teológicas daquela experiência, eles continuariam decepcionados até o final da vida. Porque cabe lembrar que nem a teologia nos traz segurança. O que nos traz segurança é Jesus Cristo. E Jesus Cristo não é teologia. Teologia é ciência, é construção humana, baseada, obviamente, na revelação bíblica, a nossa teologia, mas que usa outros princípios que são humanos, filosóficos. Não fosse assim, nós não teríamos tanta teologia, com tanta gente crente, falando coisas tão diferentes umas das outras. Eles não estavam ali conjecturando para, quem sabe, chegar a uma solução que calaria as suas angústias. Eles estavam ali caminhando, simplesmente expondo as suas angústias. E quem se aproxima dele e abre os seus olhos e toca em seus corações e gera fé, foi o próprio Messias. Lembrem que aqueles homens eram judeus. Como bons judeus, eles eram conhecedores das Escrituras. Como bons judeus, eles conheciam o livro de Isaías. Como bons judeus, eles sabiam que Isaías, lá no capítulo 53, o Messias não aparece como um rei vencedor, como um homem poderoso. Ele aparece como um fraco sofredor. Portanto, não deveria ser surpresa para eles tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus era um sofredor, Jesus precisava passar pela cruz, Jesus precisava passar por tudo aquilo. As profecias já diziam isso, mas a capacidade cognitiva deles, o conhecimento teológico deles, não lhes deu fé. O que deu fé foi simplesmente o encontro com Jesus no caminho de Emaús. Foi Jesus se aproximar. É Jesus quem abre os olhos espirituais daqueles que caminham o caminho da decepção. É Jesus quem abre os olhos espirituais daqueles que caminham o caminho do medo. É Jesus quem abre os olhos espirituais daqueles que caminham o caminho das perdas, da dor. E é o próprio Jesus quem começa a explanar a Escritura. E diz: vocês são nécios, tolos, tardios para entender tudo aquilo que falava a Escritura. É Jesus quem vai apresentando. E nós aprendemos algo que é basilar na doutrina cristã. Basilar quando nós vamos falar de fé, da fé genuína. Se Deus não gerar a fé no meu e no teu coração, nós nunca teremos fé. Quem acende aquela centelha de fé e esperança no meu e no teu coração é Deus. Não somos nós que, por especulação ou vontade, reconhecemos que Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. É Ele quem nos escolhe. Foi Jesus quem disse: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós outros, para que vades, deis frutos, os vossos frutos permaneçam. Vocês só me amam porque eu vos amei primeiro. Vocês só creem em mim porque eu escolhi vocês, e no tempo oportuno o meu Espírito abriu o entendimento de vocês. Se você está aqui, se você crê, se você entende, se você se identifica com o que eu estou dizendo, se você se apega com as suas últimas forças, ou com suas poucas forças, a Jesus, não é porque você tem mérito algum nisso, é porque Jesus tocou você primeiro. Isso é uma palavra de esperança. Se você cogita das coisas de Deus, não é porque você tem capacidade para isso, é porque Jesus veio e iluminou o teu coração. Portanto, se Ele iluminou o teu coração, se Ele acendeu essa centelha de vida em você, acredite,
por mais que o caminho da decepção, por mais que o caminho da frustração seja longo, por mais que a perda seja irreparável, os dons de Deus são irrevogáveis. Se Ele acendeu essa centelha no teu coração, Ele jamais permitirá que essa centelha se apague. Você vai caminhar, quem sabe, um pouco mais esse caminho. Quem sabe, esse caminho é muito mais longo do que esse caminho de Emaús. É um caminho de muita dor, de muita perda, de muitas questões. Mas o Senhor vai estar ali, porque Ele acendeu essa centelha no teu coração. Mas nós aprendemos também nesse texto que o Senhor é quem caminha conosco em meio às dúvidas. Ele não só abre o nosso entendimento, Ele não só é aquele quem dá o start no nosso relacionamento com Ele, Ele não é só aquele que nos dá compreensão das coisas espirituais, porque elas só se discernem espiritualmente, mas é aquele que está conosco no meio das dúvidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou deles. Então lhes perguntou: o que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E aí eles perguntam: você é estrangeiro? Você caiu de paraquedas aqui? Você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E aí eles continuam a colocar para fora toda a sua frustração. Eles colocam para fora, eles fazem uma catarse, colocam para fora tudo aquilo que os angustiava, tudo aquilo que estava enchendo seus peitos, tudo aquilo que estava apertando as suas almas. Eles não guardam para si. E quantas vezes nós somos ensinados, mal adestrados, a uma fé barata, uma fé fictícia, em que você não pode expressar a Deus as suas angústias, em que você não pode dizer para Deus que está doendo, porque você é vencedor, porque você tem que determinar, porque a tua palavra tem que ser uma palavra positiva, tem que ter uma palavra de ordem, determina e vai acontecer. Porque se você demonstrar a sua fraqueza, você está no caminho da derrota. Isso não é evangelho. Essa mensagem coach, ou de autoajuda, ou essa mensagem da confissão positiva, isso é coisa do inferno. Isso é entregar ao homem a condição do homem curar a si mesmo. Isso é entregar ao homem a condição do homem ser salvador de si mesmo. Ainda que na nossa caminhada com o Senhor, essa dimensão da nossa responsabilidade pessoal, o que depende de nós precisa ser feito, ainda que isso seja verdade, e esses princípios dessas confissões positivas, teologia coach ou teologia da prosperidade, ainda que aqui ou ali alguns princípios sejam verdadeiros e necessários, mas no todo, a minha palavra não tem poder nenhum, eu não sou mágico. A única palavra que tem poder para criar as coisas é a palavra do Senhor, que chama do nada a existência e faz o que quer, e que não encontra em nenhuma limitação humana, em nenhum impedimento humano, nada que barre a sua vontade. É aquele que suspende leis, que faz o que quer, que ressuscita os mortos. Esse sim, essa palavra tem poder, que chama das trevas à luz. Mas a minha palavra e a sua palavra é palavra fraca. É mentira, uma fé que manda você e eu sufocarmos a nossa dor. Aqueles homens disseram: você estava em outro planeta, em outro lugar, você é o único que é alheio a tudo isso. E eles colocaram para fora. Meus irmãos, a nossa fé nos convida, no meio da decepção, no caminho da decepção, no caminho da dor, no caminho da frustração, gemer diante de Deus, dizer onde está doendo, dizer o que incomoda, dizer aquilo que não vai bem, inclusive questionar o Senhor.
E não tenha medo disso, porque também é falso o evangelho aquele que diz que nós não podemos questionar. Questionar nós podemos. Todos os heróis da fé questionaram. Jó questionou. Elias questionou. O próprio Deus, Jesus, apresentou: o Senhor me desamparou? Eu não posso determinar, eu não posso impor, mas Deus quer que nós sejamos sinceros na nossa experiência de fé. Nós devemos questionar, nós devemos apresentar, nós devemos espremer, como diz o reverendo Hernandes, o pus da nossa alma, colocar para fora aquela infecção, mas fazendo com respeito. E se você já pensou isso, mas não ousou falar, com medo de perder a salvação, ou quem sabe, se eu falar o negócio vai ficar pior, esqueça, meu irmão. Na hora da dor, Jesus vem caminhar conosco. Na hora da dúvida, Ele está do seu lado, Ele não vai te abandonar. Vocês vão lembrar de João Batista. Ele vê Jesus se aproximando no Jordão e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali foi uma revelação do próprio Deus, uma revelação messiânica. Poucos dias depois, quando João Batista está preso, o que é que ele manda os seus discípulos perguntar a Jesus? Vai lá e pergunta se é ele mesmo que haveria de vir. João é esquizofrênico. Em um momento ele diz: é ele, o Messias. No outro momento, dias depois, ele diz: vai lá e pergunta se é ele mesmo. Ele fala aqui com tanta segurança, e aqui ele tão cheio de dúvida. Era o mesmo João, que tinha uma fé como a minha e como a sua, que agora estava ali, no cárcere. Aqui ele declara: Jesus é o Messias, é aquele que vai pôr fim a toda essa baderna, é aquele que vai dominar sobre Israel, é aquele que vai pôr fim a esse sacerdócio corrupto, é esse que vai pôr fim ao império romano. Aqui João, dias depois, esse mesmo império romano, esse mesmo sacerdócio corrupto, jogam João na prisão. E bate a dúvida: será? Mas se ele fosse o Messias, eu não deveria estar preso. E ele manda os discípulos. E qual é a resposta de Jesus? Jesus não diz nem que sim, nem que não. Jesus diz assim: vai lá e diz para João que os cegos estão vendo, que os paralíticos estão andando, e que em todo lugar tem sido pregado o reino de Deus. Ele está dizendo: João, sou eu mesmo, eu entendo as suas dúvidas, e as suas dúvidas te levam a compreender um pouco mais do que é o meu reino. O meu reino não é terreno, como você está imaginando. O meu reino é universal, é superior. O domínio não vai ser pela força do braço, como os romanos o fazem. O domínio vai ser pela força do poder do Espírito Santo de Deus. Mas ele apresentou as dúvidas. Ou Tomé, que caminhou com Jesus, que ouviu as mulheres falarem da ressurreição, e honestamente tem a coragem de apresentar sua dúvida e diz assim: se eu não vir os furos nas suas mãos, nem seu lado furado, eu não posso crer, porque é ilógico acreditar que alguém pode ressuscitar. E porque ele foi o único honesto para colocar a sua dúvida diante do Senhor, foi o único que tocou as chagas de Cristo. Quem sabe todos os outros tinham a mesma dúvida, mas não foram honestos para apresentar. Tomé viveu a sua fé de forma muito humana. Meus irmãos, a dúvida não é sinônimo de incredulidade. O oposto da fé é a incredulidade, não a dúvida. A dúvida faz parte da nossa humanidade. Se na hora da dor, se na hora da perda, a sua mente é semeada de dúvidas, de porquês, se você guarda, você adoece. Se você guarda, você tem uma enorme possibilidade de se afastar do caminho do Senhor. Agora, se naquela hora, mesmo revoltado, você apresenta para Deus, você está
apresentando para Deus, o que significa dizer que você está correndo para perto do Senhor no meio das dúvidas. E foi isso que Jesus fez. Jesus estava ali. Jesus não ignorou aquelas dúvidas, mas as considerou, deixou que eles falassem. E por fim, meus queridos irmãos, o Senhor é aquele que vai caminhando conosco no caminho da decepção e vai manifestando a sua graça em pequenos gestos. O texto diz: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Quem sabe se fosse eu e você construindo essa história, nós faríamos um final assim apoteótico, hollywoodiano. No final daquele caminho haveria um morto na beira do caminho. E para abrir os olhos daqueles homens, Jesus daria ordem ao morto: levanta e anda. O morto iria levantar. Eu acho que não haveria dúvidas. É ele, é Jesus. Mas não havia morto no meio do caminho, não havia leproso. Jesus caminhou, cansou com eles aquele caminho, pensou em deixá-los, eles insistem, Jesus fica, e eles vão comer, o que todas as pessoas fazem quando estão com fome. E Jesus, glorificado, sentou para comer, mas foi num ato simples, cotidiano. Quantas vezes por dia eles comiam? Pegar o pão e comer é coisa simples. Pão é o alimento mais comum, é o mais simples. É aquele alimento que até o mais pobre teria. E num ato comum, num ato cotidiano, num ato simples, sem pirotecnia, sem fogos, sem barulho, Jesus pega o pão, dá graças a Deus, parte e dá aos seus discípulos. E quando ele faz esse gesto tão simples, tão cotidiano, ele é identificado pelos dois discípulos como sendo mestre. Quem sabe naquela hora eles lembraram de tantas outras vezes que comeram com Cristo. E como ele era tão generoso no dar. E como o pão era sinal da sua graça. Quem sabe naquela hora eles lembraram como Jesus Cristo sempre foi tão preocupado em suprir as necessidades dos homens, em suprir aquelas urgências. Quem sabe naquela hora eles lembraram que muito mais do que os milagres, ver morto se levantar, ver leproso ser curado, ver cego voltando a ver, ver surdo voltando a ouvir, muito mais do que isso, foram gestos de cuidados cotidianos e passou aos olhos de tantos outros de forma tão despercebida assim. E aí os olhos deles foram abertos. Nós não sabemos qual era o impedimento que aqueles homens tinham. Se o impedimento era um impedimento físico, se eles não reconheceram ser Jesus até ali por uma questão física, porque o corpo glorificado poderia ter algumas características que deixaram Jesus um pouco diferente. Nós não sabemos se o impedimento era apenas um impedimento espiritual, se espiritualmente eles não estavam aptos, preparados para compreender tudo aquilo. Nós não sabemos se o impedimento, a visão deles estava impedida apenas por questões emocionais, as decepções. Mas o fato é que eles estavam com a visão impedida. E eu acredito que havia um pouco de tudo. Quantas vezes você e eu, por conta da frustração, por conta de um abatimento na fé, parece que desconhecemos, passamos a desconhecer o Deus a quem servimos. Como João Batista, que no momento declara com tanta ousadia, no outro parece que olhar para Jesus de forma tão turva.
porque essas coisas de fato turvam a nossa fé, nos cegam um pouco, mas é num gesto simples, num gesto cotidiano, que Jesus abre os olhos dele e revela toda a sua glória a eles. Você pode estar passando por este caminho da decepção, da frustração, da perda, sabendo que a sua fé precisa ser vivida ali, mas precisa estar atento aos pequenos gestos de cuidado de Deus. Ele pode ser hoje aquele que não põe fim ao seu problema, não põe fim definitivamente à sua dor, mas está te sustentando hoje, um pouquinho, e um pouquinho amanhã, e um pouquinho depois, de forma tão cotidiana. Você pode não ter visto um anjo descer do céu e revelando para você o que vai acontecer acerca do seu problema, mas quem sabe hoje o Senhor te deu uma palavra, quando você abriu a Bíblia, logo depois um gesto de um desconhecido, um gesto de cuidado, você nem imaginava, foi um alívio na sua dor, ou alguém de longe te liga, lembrou de você, traz uma mensagem para você, ou alguém vem e num gesto de cuidado te anima, não resolve o seu problema, mas permite você caminhar um dia mais na sua luta. E no dia seguinte, o dia seguinte vai ser como o maná, Deus vai prover para o dia seguinte, e no dia seguinte Ele dá mais um pouco, e no outro dia mais um pouco. E são esses pequenos gestos de cuidado que precisam ser notados como gestos simples, sinais da graça de Deus para nós passarmos pelo caminho da decepção, da frustração e da perda. Não precisa acontecer algo extraordinário na sua vida, basta que você e eu tenhamos os olhos abertos para perceber as coisas pequenas, a forma como Deus já te abençoou hoje no meio da sua luta, e vai te abençoar amanhã, e vai te abençoar até o dia que Ele decidir fazer a obra completa, se assim for o seu desejo. Mas se não for, Ele vai te sustentar, não tenha dúvida. Isso é certo. Ele vai te alimentando com pequenos pedaços de pães, e você vai vivendo o seu caminho do Emaús, acompanhado do Senhor. Meu querido irmão, esse caminho é o nosso caminho. Eu tenho certeza que alguém deve estar passando aqui por esse caminho. Eu tenho certeza que você deve conhecer alguém que está passando por esse caminho. Eu tenho certeza que você sabe de alguém, ou quem sabe é você mesmo, está precisando viver este caminho com Jesus, passar esse caminho com Jesus e ancorar a sua vida em coisas verdadeiramente seguras, em Jesus Cristo. Muitos, como eu falei, estão ancorando em coisas, muitos estão ancorando em remédios, acreditando que a segurança e a paz da sua vida vai ser mantida pelo uso de antidepressivos, de ansiolíticos, de medicamentos de controle de humor. Isso tudo é muito importante. Se você está fazendo uso, continue fazendo uso, porque quem suspende medicamento é médico, mas isso não cura o seu problema. Muitos estão acreditando que a segurança da sua vida é um casamento, é um filho que não dá resposta. Isso tudo é bênção de Deus, mas a segurança da sua vida não está no casamento nem no filho. Ou quem sabe acreditam que a segurança é um plano econômico diferente, um projeto político diferente. Tudo isso é muito importante, mas isso não te dá segurança. O que dá segurança para mim e para você é Jesus Cristo caminhando conosco no meio das nossas dores e nos permitindo viver a nossa fé tão débil ao lado dele. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé. E eu gostaria de te desafiar a caminhar este caminho de decepção, esse caminho de dor com Jesus. Aqueles homens caminharam com Jesus. Aqueles homens não ficaram inertes. Aqueles homens ousaram pôr
a sua dúvida, o seu medo diante de Jesus. Eles ousaram expressar, eles ousaram tornar público aquilo que os abatia. Eu quero desafiar você a vir à frente, para que nós tenhamos um tempo de oração. Você que precisa apresentar alguma demanda, você que precisa apresentar algo que te angustia, ou lembrar de alguém que está precisando colocar uma demanda diante do Senhor, caminhe o seu caminho de Emaús. Vem à frente, nós vamos orar. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos, e você vai orar pelos irmãos que vêm aqui à frente. Feche os seus olhos. Você que está aí, feche os olhos, vá orando pelos irmãos que estão aqui na frente. E você que está aqui na frente, comece a apresentar. Jesus pergunta: o que é que está acontecendo? E eles vão dizendo: ora, você é de fora, não sabe o que está acontecendo. E eles ousam falar do único jeito que sabiam. O tom daquela conversa foi o tom de frustração, foi o tom de angústia, foi o tom de medo. Sem reservas alguma, eles colocaram a sua dor diante do Senhor. E eu quero que você coloque. Feche seus olhos, nós vamos orar. O amigo que eu encontrei me surpreendeu quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. E falei do meu dilema, ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas. E uma dessas muitas vidas era Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser gravado em uma dor, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão. Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor? Pelo servo a própria vida renunciou. Senhor Deus, nós queremos colocar a vida dos teus filhos diante do Senhor aqui agora. Ninguém vem ao altar, Senhor, ninguém vem aqui à frente sem acreditar que o Senhor é esse que caminha no caminho do medo, no caminho da dor, no caminho da decepção, no caminho da frustração, no caminho da perda, daquilo que eles consideram irreparável. Ninguém está aqui, Pai, sem acreditar que o Senhor é aquele que pode ouvir as suas queixas, as suas dores, aquele que não os reprimirá por falar das suas dúvidas, por achar mesmo que
o Senhor ou qualquer outro pode ter abandonado as suas vidas. Ninguém está aqui, ó Deus, sem crer que o Senhor é aquele que acolhe toda dúvida. E todos aqui estão porque acreditam que há gestos pequenos e simples do Senhor, que são manifestos cotidianamente, e que são a causa deles estarem ainda aqui, sustentados, mesmo com dores, mesmo com medos, mesmo com decepção, mesmo com frustração, mesmo querendo abandonar o caminho tantas vezes. O Senhor é aquele que não permite isso. Por isso os teus filhos vêm ao teu santo altar agora, Pai. Eles vêm para dizer que está doendo. Eles vêm para dizer onde está doendo. Eles vêm para dizer, ó Deus amado, que quem sabe já não aguentam mais. Eles vêm para dizer que o caminho tem sido longo. Eles vêm para dizer que não tem sido fácil caminhar este caminho de aridez. Eles vêm para pedir que o Senhor esteja com eles, presente. E se for agradável ao Senhor, que o Senhor ponha termo a este caminho de Emaús nas suas vidas e possa conceder aos teus filhos vitória e bênçãos. Senhor, acolha, por favor, cada oração. Acolha, ó Deus, cada pedido. Acolha, ó Senhor, cada dúvida. Acolha, ó Senhor, cada pequeno grão de fé que os teus filhos trazem. Nós sabemos que a nossa fé nada é, mas ela é pequena, depositada num Deus grande. Que em nome de Jesus, o Senhor contemple os teus filhos, o Senhor nos contemple, o Senhor nos visite e o Senhor caminhe conosco. Assim rogamos, certos do teu querer, assim rogamos, certos da tua vontade, assim rogamos, acreditando que o que o Senhor tem para os teus filhos é bom, perfeito e agradável. E assim fazemos em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Abrace o irmão que está ao seu lado. Leve essa palavra no coração. E não deixe que o inimigo, ou que medo, que a dúvida venha roubar essa palavra do teu coração. Quero agradecer ao pastor Emanuel, ao conselho da igreja, pelo convite, por essa oportunidade sempre maravilhosa de rever os irmãos, de estar na igreja, de pregar a palavra. Agradecer ao Daniel, ele ainda não havia nem chegado aqui, mas eu já havia pago missão para ele. E, como sempre, sim senhor, ele aceita, até porque aspirante nunca tem uma outra opção a não ser sim senhor. Então ele está aqui e eu sei que ele vai ser feliz. Deus já mostrou o cuidado dele, abriu portas, rapidamente ele conseguiu. Quando saiu quando ele escolheu a unidade onde ia servir, ele escolheu vir para Aracaju. Ele é carioca. Carioca gosta do Rio até sair do Rio de Janeiro. Ele descobriu que o paraíso é aqui. E ele já começou naquela, vamos procurar um lugar para morar. E de vez em quando ficava preocupado, pastor, queria fazer reserva. Eu disse, rapaz, ninguém faz reserva, hein? Você escolheu quando só, hein? Outubro. Eu disse, ninguém vai fazer uma reserva para você até janeiro. Fica tranquilo, Deus vai prover. E numa manhã, ele conseguiu um imóvel bom. Ele é solteiro, olha aí, as meninas solteiras, tem poucas aqui hoje, mas ele é solteiro, é candidato a casar-se. Amém. Amém. Não tem vocação de celibatário, né? Então é candidato a casar-se. Se for sair daqui com uma menina de Aracaju, já vai ser melhor, porque aí já fica com vínculo aqui para sempre. E aí solteiro, não vem com mudança, precisava de um imóvel bom assim para receber os pais dele. E que fosse mobiliado, e ele conseguiu um aqui na Rua de Propriar, um apartamento novo, de um amigo conhecido, está perto da igreja, mas ele já está frequentando uma outra igreja, já está cumprindo atividade lá, mas está aqui,
qualquer necessidade, pode convidar Daniel para ir almoçar na sua casa. Deus abençoe.